da dependência plena de Deus. Então, Senhor, igual o Salmo 37:5. O que nada mais é? O que é aquilo lá? Nada mais, nada menos. Ele está dizendo, Senhor, eu sou escravo do Senhor. Que ele está mandando, não, entrega os teus caminhos ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Seja escravo dele, de Deus, porque ele vai resolver, espera nele. O tenha como Senhor seu. Então, esteja confiante, porque lá também tem um detalhe. Ele não está dizendo, não está dizendo que para você entregar seu caminho não é para Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Não é para o Pai, é para o Senhor. Aqui. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Se fosse para Deus, você estava entregando o caminho como filho. Você está entregando o caminho como escravo. Você é escravo para depender dele, para ele guiar você no caminho. É igual você está perdido. Você está perdido no meio do mato. Aí alguém te encontra. Você, a partir daquele momento, você é o quê? Você conhece o caminho? Você sabe do caminho para sair do meio do mato? Não sabe. Você é escravo daquele guia que está te guiando. Mas eles não querem isso, não. Querem bater no peito e se achar autoridades. Ué. Mas adianta ser autoridade? E aí... É onde cabe muito bem o questionamento de Deus com... Como é que é? Onde cabe muito bem o questionamento de Deus com Ló. Ló, onde você está como foi feito os firmamentos? Porventura foi você que me aconselhou? Mas se você for ver aquela questão do Ló, lá, porque Abraão falou para ele, nós não damos certo ficar juntos. Jó. Jó. Pois é, o Jó também demonstra toda a sua dependência de Deus. Sabe? Eu te conhecia só de ouvir. Quando chegou nesse ponto de Deus dar uma pressionada nele, opa, peraí. Eu não era nada e Deus me fez. Realmente reconheço. Foi ele que me fez. Na verdade, eu sei, é uma só, Arnaldo. Foi ele que me trouxe a existência. Não, mas eu fico pensando o seguinte, a cada dia que eu leio isso aqui, que eu descubro essas coisas, eu fico vendo o seguinte, a riqueza que está aqui dentro é tão grande, mas tão grande, e que todo dia que eu leio, eu me deparo com uma nova mina de... Cada dia uma surpresa melhor do que a outra, né? Então, mas isso depende da gente. O apóstolo Paulo fala sobre inefável, ou podemos dizer inenarrável, ou indescritível, a grandiosidade de Deus. Porque quando você fala assim, Senhor, a questão da gratidão é de você, igual eu escrevi hoje. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças. Você tem que dar graça pelas coisas ruins que estão te acontecendo? Não. Você não tem que dar graça das coisas ruins que estão te acontecendo. Não.
você tem que dar graças a Deus pelo que Deus é, pelo que Ele fez para você, fez e faz para cada um de nós. Então eu tenho que ser grato a Ele. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me livrado, o Senhor tem feito isso, eu tenho feito aquilo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixou acontecer coisa pior comigo. Porque se eu der graças a Deus... Você não quebrei aquela vez, por exemplo. Pisei em falso no meio-fio e caí no asfalto. Se não fosse Deus me livrar de um atropelamento, o que seria eu hoje? Então, eu caí do cavalo, eu tinha 8 anos. Quebrei a clavícula, quebrei. Foi ruim, está sendo ruim até hoje. Mas sou grato a Deus por ter me livrado da morte. Então, porque se eu der graças a Deus porque eu caí, o diabo vai ficar feliz. Mesmo que eu dê graças a Deus porque eu caí, ele vai se sentir vitorioso. Mas quando eu dou graças a Deus porque Deus foi, eu dou graças a Deus pelo livramento, Tem outra história, né? o diabo vai falar assim, pô, eu sacaneei com ele e o cara tá dando graças a Deus porque Deus livrou ele. É muito diferente. Estou perdendo terreno aqui. É muito diferente a gratidão quando nós agradecemos a Deus nesse sentido. Eu agradeço porque eu fui livrado, não pelo que me aconteceu. Eu caí do cavalo e quebrei o braço. Senhor, eu te agradeço porque não aconteceu coisa pior comigo. Eu te agradeço porque o Senhor me livrou. Quando eu tinha mais ou menos 8 anos, mais ou menos, meu pai comprou uma bicicleta. A bicicleta para o menino é um fantástico, né? Só que lá é o seguinte, lá é uma assim, ó. E eu lembro num dia... E era terrão puro. E o meu irmão montou na garota da bicicleta. Não. Arnaldo, não tem outra coisa que você possa dizer. A mão de Deus estava segurando aquela bicicleta. Porque nós não caímos em uma estrada ruim, cheia de buraco. Hoje eu oro e falo, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor segurou aquela bicicleta. Porque o diabo fez tudo para nos derrubar. Mas mesmo naquela época, Deus estava lá, segurando, o anjo estava lá segurando a bicicleta e nós não caímos. Então, a questão da gratidão, porque quando eu digo guia-me também, isso é gratidão. Eu quero ser guiado. Aí vem aquele questionamento. Tá, mas a palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Isso. Você não era crente? Não. Mas a palavra dele já tinha sido plantada. Já. Mas a questão também, essa questão é uma questão que vai muito além disso aí também. Por quê? Porque é o seguinte, o meu avô, pai da minha mãe, era crente. Existe uma já quando eu era menino, eu lembro da minha avó, de todo mundo contava as histórias, que o meu avô passou um homem lá pregando o evangelho e o meu avô aceitou Jesus. Então, o que acontece? Mesmo que naquela era eu era pequeno, mas nós já éramos herança dele. Nós já fazíamos parte da herança do meu avô. Então Deus está cumprindo, na verdade,
é o cumprimento da palavra dele sobre a herança que o meu avô, que o meu avô, sem porque ele morreu, a minha mãe tinha 2 anos. Não, e tem também a oração de Jesus lá em João capítulo 17. ah, Não ora somente por esses, mas por aqueles que hão de crer na tua palavra. então, já pensou? Naquele momento já ele estava orando por nós. Estava incluindo todo mundo, todos aqueles que creram, que creram, E os que viriam a crer. e vão crer ainda daqui para frente. Não tem. Você não era crente, mas tá. A diferença. Está querendo dizer que está desfazendo a oração de Jesus. A diferença é que os homens, eles querem julgar segundo a justiça deles. Vai dar tudo errado. Não, a salvação não é segundo a justiça dos homens. Aí onde vem aquela questão do pastor que afastou. Conversou que é homossexual. Estava comentando com minha mãe sobre esse assunto. Ele tá, mas interessante a forma como que aborda o assunto e não tem argumentação suficiente para poder dialogar sobre o assunto. Porque a palavra fala que na medida que julgar, você vai ser julgado também. Não. O que nós temos que... Agora, na medida que julgar, se está condenando a pessoa nessa questão, vai ser condenado na mesma questão. O que nós temos que... a preocupação... Caímos na risada que... Vixe. A minha preocupação é que, veja bem, nós temos que amar. E se você não pedir, se a gente não pedir a Deus, para Deus ensinar a gente a amar, principalmente aqueles que estão considerados fora do padrão daqui. Os desigrejados ou os... na verdade, porque é o seguinte, até essa questão do padrão foi uma questão criada pelos homens. O padrão, o cara, Paulo diz lá em Romanos 10, capítulo 9, versículo 9 e 10. Se com o coração você crê e com sua boca você confessa, é salvo. Quem está salvo? Aí o caboclo morre. Não, isso aí está no inferno. Quem pode dizer isso? Tem muita gente que fala que está no inferno. Mas quem pode falar isso? Quem diz, a Bíblia chama esse cara de tolo. No mesmo capítulo, no versículo 13, diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí muitos não entendem e acham que é clamar Senhor, Senhor, Senhor. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, eu vos direi, afasta de mim que eu não te conheço. Olha, eu penso... Porque a palavra invocar, quando foi versificado no dicionário de língua portuguesa, significa apresentar como prova em seu favor. Quer ver um negócio muito sério? Eu tinha uma senhora, ela era casada com um tio, meu tio avô. Ele morreu, esse tio avô, morreu tem muitos anos. Aí essa minha tia, ela viveu mais de 90 anos. Aí no dia da morte dela, ela falou pro filho dela: Zé, hoje é meu dia. Zé, vem cá, senta aqui. Zé, me perdoa.
Perdoa tudo que eu fiz com você. Aí chamou a esposa dele. Me perdoa, meu filho. Eu fiz muita coisa errada. Me perdoa. Porque hoje é meu dia. Chegou a minha vez hoje. A neta dela, que é filha dele, é cardiologista. A neta estava junto com ela. Ficou tudo preparado, ela preparou tudo para socorrer a avó. Mas chegou a hora dela, da hora de Deus, ela partiu. Agora você vai, uma pessoa que chegou para todo mundo e pediu perdão, você vai falar o quê? Vai falar que eu estou condenado? Então, se ela pediu perdão para o filho, pediu perdão para a nora, ela não pediu perdão para Deus? Automaticamente. Com certeza. Então, que padrão é esse dos homens que cria padrão como se eles soubessem quem vai e quem não vai? Preceitos humanos. Quem vai? Quem vai ser salvo? Quem não vai? Então, Por causa dessa regrinha aí, vem aquela questão do calvinismo, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Mas aqui... como é que fala? Arminiano. Os eleitos. Uns foram escolhidos, outros não. Você fala sobre a predestinação. Efésios. Pois é, mas lá não... Mas como assim, rapaz? Lá em Efésios não está dizendo... Não... Se foi dado a todos. Pois é. A Bíblia diz que Jesus morreu por todos. Não morreu para alguns. E tem uns... Porque se fosse só para um grupinho... Não existe uns... Israel estava mil maravilhas, né? A gente estava condenado aí. Não existe uns predestinados e outros não. Na verdade, lá no Efésios não está escrita a palavra predestinado. É como diria o Padre Quevedo, né? Isso não existe. Então, lá em Efésios não está escrita a palavra predestinado. Certo? Lá em Efésios está escrito o conselho da presença de Deus. É muito diferente predestinação com conselho. O conselho da presença está escrito aqui em Provérbios capítulo 9, que é o banquete da sabedoria. Mas lá no português você não consegue achar os integrantes do conselho. Eu achei porque eu falei, orei, foi pedir para Deus e Deus me revelou e mostrou quem era o conselho da presença dele. Então, o que acontece? É isso que a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque essa questão de falar, de julgar quem está e quem não está. Porque nós não temos... Primeiro que Deus não deu essa autoridade para ninguém julgar. E aí também o cara está indo contra a própria lei, que diz que se você julgar, você vai ser julgado. O mandamento é um só. Na verdade, o que também o pessoal não entende, quando Jesus disse em Mateus 28:19, e de ensinar o quê? Ensinar... Não é só esses enganos, essas mentiras que têm sido contadas. Não, há muitos anos aí não. Os discípulos chegou para Jesus, Senhor, qual que é o maior mandamento? Amar a Deus e ao próximo. Quando Jesus falou aí de ensinar, Jesus está mandando, olha, vá, ensine as pessoas, ame a Deus. Os princípios que ele ensinou. Isso,
ame a Deus, ensina o seu irmão também a amar a Deus. Porque, convenhamos, fugiu a palavra aqui. Fugiu a palavra. Não, você vai ver o seguinte, ninguém assume que o mandamento de Mateus 28:19 está ligado à questão do ensinar a amar a Deus e amar o próximo. Ninguém assume isso. Não, o cara quer ensinar tudo. Quer ensinar tudo, mas menos ensinar isso. Ensinar a amar, ensinar a amar. Primeiro, como é que eu vou ensinar a amar? Primeiro eu tenho que te amar. Eu não posso exigir nada de você. Eu tenho que te amar. Eu te amo. O Espírito Santo vai falar no seu coração. Vai falar no seu coração e vai mostrar para você, gerar no seu coração desejo de conhecer a Deus. Então o ensino é esse, é um ensino que eu amo e não peço nada. Eu assisto e não peço nada. Eu não mando nada, não mando nada. É onde vem justamente, nós conversamos outro dia que nós gravamos também, sobre a questão de atender a todos. Prestar socorro a todos, sem distinção. Se eu presto socorro a alguém que não é evangélico, vamos dizer assim, e a pessoa vê diferença nisso e consegue visualizar Cristo no negócio, cabe a ela fazer decisão ou não. Mas o que foi plantado foi na vida da pessoa. Porque para alguns, fulano não merece porque ele não faz parte do nosso grupinho. O mais que a gente vê por aí é isso. Não, grupo, primeiro que grupo não é de Deus. Grupo seleto que uns fazem parte do grupo, os outros são excluídos, são rejeitados. Deus não faz acepção de pessoas. Não. Quem faz isso está totalmente fora. Não conhece a Deus. Não, está muito longe. Está completamente apostatado da fé. Na verdade, Arnaldo, o problema é mais sério, porque a gente vai ver o seguinte, Jesus falou o seguinte: se você não se tornar como menino, você não vai entrar no céu. Essa semana, acho que foi ontem, parece, foi ontem, eu falei para minha neta, eu falei assim, senhora, nós vamos amarrar um cordão aqui e amarrar lá, aí nós dois vamos brincar de jogar peteca. Arnaldo, ela fez uma festa. Às vezes eu vejo eles brincar aqui, eu oro e falo para Deus, Senhor, me perdoa, porque eu ainda não sou menino. Porque o que Deus está mandando ser menino é o menino da simplicidade. É o menino que não vê as coisas igual gente grande, não exclui, não rejeita. Sem maldade. E aí, e o Evangelho... Lembrei aqui, a palavra que fugiu, voltou aqui. O Evangelho... Exegese. Tem também a teologia sistemática. É justamente a teologia sistemática que sistematiza o negócio para
sistema religioso embute a religiosidade na pessoa, e a pessoa tem que seguir aquele sistema ali. Aí você já está mostrando uma coisa muito mais séria do que... Aí empacota o agir do Espírito Santo e limita a Deus de agir. Pois é, aí isso aí já é muito mais complicado com relação a ser fiel a Deus. Por quê? Porque igual você vê a maioria das igrejas, as igrejas têm tem um documento, como se fosse uma escritura. Tem o estatuto. É. E aí, aquele estatuto tem que ser obedecido. Aí eu te pergunto para você, o cara põe lá no estatuto uma coisa totalmente antibíblica. Melhor obedecer a Deus ou ao homem? Igual uma coisa que não tem nada a ver. Aí você vai ter que obedecer aquilo lá? Não. Mas eles querem que você obedeça. Se você não